Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 8 e depois o versículo 12. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Queridos, nós cremos que as pessoas a quem o apóstolo Tiago escreveu esta carta, e ele as considera como sendo os crentes, os irmãos que estavam vivendo tempo de dispersão, estavam passando por perseguições, estavam passando por sofrimentos, dores, perdas, e isso se traduz na nossa vida de alguma forma como provação ou tentação. E eu creio que uma das práticas espirituais mais difíceis que o cristão enfrenta é o discernimento entre provação e tentação, porque ambas produzem um certo desconforto, produzem sofrimentos, produzem perdas, e na verdade, quem passa por um momento assim, uma circunstância assim, muitas vezes se questiona: por que eu estou passando por isso? E esse questionamento é mais presente, inclusive, na vida dos cristãos, que já têm uma vida de intimidade com Deus, e, portanto, recorrem à instância superior imediatamente: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou experimentando esse mau pedaço na minha vida? E é muito comum isso. Algumas pessoas, em meio às aflições, não só questionarem, mas algumas se dispersam, algumas tropeçam, algumas desanimam e outras até mesmo caem. Então é importante nós conceituarmos aquilo que o apóstolo Tiago vem trazendo como provação. E depois também trazemos o conceito de tentação, no sentido de aprendermos a diferenciar uma da outra. A provação, ela vem de Deus, e ela tem como objetivo final o nosso bem. É algo que se traduz por bênçãos. E bênção não é sempre aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que necessitamos. Não é simplesmente uma sensação de bem-estar que todos nós procuramos, ou uma sensação de conforto que nós queremos alcançar, ou às vezes perpetuar na nossa vida. Bênção precisa ser considerada e entendida por todo cristão como sendo a manifestação da vontade de Deus na vida do cristão. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E bênção vem de Deus, e aquilo que vem de Deus para nós é para o nosso próprio bem. Às vezes o que nós queremos receber de Deus não é o melhor que nós podemos alcançar. Principalmente compreendendo à luz do que o profeta Jeremias diz, que o coração do homem é enganoso em seus desígnios, em seus pensamentos, em seus desejos. Bênçãos, elas vêm até nós, e elas têm por objetivo de Deus transformar a nossa vida, e não alimentar o nosso ego, não satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades pessoais. Um outro objetivo da provação na vida do cristão é o crescimento da sua fé, é o amadurecimento espiritual, é a promoção de uma maior intimidade entre ele e o Pai eterno, e essa intimidade vai se desenvolver a partir de uma dependência santa que o cristão precisa cultivar diante de Deus. Não só com relação à orientação para as suas vidas nos momentos das suas decisões, mas uma dependência até mesmo com relação à provisão, que todos nós precisamos. Uma dependência com relação aos sentimentos, com relação ao domínio das nossas emoções. Às vezes nós estamos com uma vida financeira totalmente equilibrada,
estamos gozando de uma certa segurança econômica, às vezes a nossa vida espiritual está bem, não estamos enxergando nenhum pecado que possa estar comprometendo o nosso relacionamento com Deus, mas falta alguma coisa, e esta coisa é Deus quem sabe. Falta algo no nosso ser, na nossa existência, e que às vezes faz com que aquele sentimento de vazio na nossa alma produza um certo desconforto. Então nós estamos necessitando assim da bênção de Deus, e é pela intimidade com o Senhor que nós vamos alcançar. Alguns exemplos de provações que vêm na vida do crente: enfermidades, a luta por conquistar alguma coisa que foi perdida, o luto pela perda de alguém, e isso às vezes acontece no âmbito familiar, no qual nós nos encontramos mais sensíveis. Provação às vezes se traduz como dor, como sofrimento, uma crise existencial, uma crise financeira, uma crise no casamento, uma crise familiar, uma crise profissional, na qual Deus vai se manifestar, através da qual Deus vai nos ensinar alguma coisa, e para ser provação, precisa ter como origem o coração do Pai, e precisa ter como fim o coração do homem, precisa ter como fim uma melhora, uma bênção na vida do ser, por quem passa essa provação. Já a tentação, em seu conceito, é alguma coisa, ou até mesmo alguma circunstância, ou uma situação que acontece na vida de uma pessoa. Só que o objetivo é diferente, o objetivo é levá-la ao pecado, é levá-la à destruição de sua vida. E a tentação, ela tem duas origens. A primeira delas está no coração de Satanás, o diabo, o nosso adversário, aquele a quem Jesus disse que é o destruidor de vidas, aquele que não fica feliz com a felicidade nossa, aquele que quando viu o Éden em perfeito equilíbrio, viu ali uma família vivendo em perfeita harmonia, encarnou-se numa serpente e se intrometeu na vida do casal, e ali promoveu a desunião, a desobediência, e fez com que o pecado entrasse no coração do homem, e contaminasse a humanidade que Deus tinha feito perfeito. Uma outra origem da tentação, uma vez que o homem pecou, agora é o próprio coração do homem. E muitas vezes nós estamos lidando com um tipo de situação que não foi promovida por nenhuma hoste espiritual. Não vem por uma força demoníaca contrária a nós, mas vem do nosso próprio interior, daquilo que a Bíblia conceitua como natureza carnal, pecaminosa do próprio ser humano. E o discernimento entre tentação e provação precisa passar pelo seu objetivo, precisa passar pela sua origem. Primeiro pelo objetivo, porque através do objetivo, da circunstância pela qual você está vivendo, você consegue identificar também a origem. Você vai saber se ela vem de dentro de você, se é uma fraqueza tua, se é algo que você já está até acostumado a lidar, ou se é algo que vem em algum momento, em alguma circunstância para te fazer tropeçar. A psicologia trata, não com esse nome tentação, com respeito ao processo religioso na vida de uma pessoa, mas ela fala que existem três coisas que trazem problemas na vida de qualquer ser humano. Os três P's: a posse, o poder e o prazer. E normalmente essas três ênfases da vida do ser humano, elas traduzem a tentação na sua origem como sendo do próprio ser, da sua própria natureza carnal e pecaminosa. Mas não podemos desconsiderar que Satanás conhece as nossas fraquezas, e muitas vezes ele vem agir, ele vai entrar pelas brechas que nós deixamos abertas, ele vai tentar nos atingir nas frentes de batalha nas quais nós estamos mais enfraquecidos. Então, se existem três áreas que o cristão, ou que qualquer pessoa precisa estar atento para a sua vida, são esses três P's. Alguns filósofos como Michel Foucault tratam a questão do desejo do poder, mas a Bíblia vem trazendo isso há muito tempo, há muito mais tempo, e à luz de algo que todos nós encontramos e temos de uma forma muito disponível e livre a nós, que é um relacionamento com Deus.
E, estritamente aos cristãos, nós sabemos que o Espírito Santo está livre, está disponível na vida de quem precisa com Deus se relacionar, na vida de quem precisa em Deus encontrar respostas. E é por isso que o apóstolo Tiago fala sobre a sabedoria. O que a carta de Tiago nos ensina sobre provação e sobre tentação? Voltando ao texto, logo no versículo 12, ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E com relação à tentação, no versículo 13, ele diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Então está muito claro na Bíblia que tentação não pode vir da parte de Deus. Mas ele diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, e sendo por esta arrastado e seduzido. E então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Agora pare e pense um pouquinho, baseado na sua própria experiência de vida. Em alguns momentos, algumas circunstâncias que você pecou, em alguns momentos, algumas circunstâncias que você se viu preso ao pecado, a sua vida chafurdada em algum tipo de problema que afastava você de Deus. É o lamaçal, o poço de pecado ao qual Davi se referiu no Salmo 40. Que na sua experiência ele diz: eu esperei com paciência no Senhor, eu depositei toda a minha esperança no Senhor, e eu conheci um Deus que se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e me tirou de um lamaçal de pecados, e firmou os meus pés sobre uma rocha, estabeleceu minha vida de uma maneira segura. Não importa o conceito que você tenha sobre tentação, o mais importante é o conceito que você tem sobre Deus, que te acolhe, que te recolhe, que te sustenta, que te faz recuperar-se de todas as outras situações do passado. Um Deus que libera sobre você sua misericórdia, um Deus que te compreende. E mais importante que nós identificarmos qual é a origem, mais importante que nós discernirmos se é provação ou se é tentação, é nós vencermos esse tempo difícil que muitas vezes vem sobre nós e contra nós. Quando a gente para e a gente lembra de algum momento assim que nós vivemos, a gente sabe o quanto foi valorosa a experiência que nós tivemos com Deus, esse Deus que nos acolheu, esse Deus que nos amparou e que nos direcionou. Davi teve essa experiência, vários outros homens e mulheres de Deus tiveram essa experiência. Então, de uma maneira muito prática, eu acho lindo a carta do apóstolo Tiago na sua praticidade. Nós podemos compreender que vencer uma tentação significa se livrar de alguma tragédia em sua vida. E vencer uma provação significa alcançar alguma bênção reservada por Deus. Compreenderam? Se provação vem de Deus, você vai ter que passar por ela. Vários homens, mulheres passaram e foram para o seu próprio bem. Então, quando nós passamos por uma provação e vencemos, significa que nós vamos alcançar uma bênção que foi reservada por Deus para nós. Agora, se nós enfrentamos uma tentação e vencemos, significa que nós vamos nos livrar de uma tragédia na nossa vida. E é nesse aspecto que o crente precisa ter cuidado. As provações, segundo o apóstolo Tiago, elas refletem e traduzem alguns propósitos de Deus na vida de quem é aprovado. Acompanha comigo o versículo 3. Ele diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha o cuidado de Deus com relação às coisas que faltam na nossa vida. Está faltando paz, está faltando segurança. Busque a Deus, identifique o momento que você está vivendo, mas procure confiar sempre no Senhor e não se aparte desse Deus. Fortaleça as suas fronteiras de batalha através de uma intimidade maior com o Senhor. Mas aqui nós entendemos
Nada acontece por acaso na vida do crente. Nós não estamos à mercê da história. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o texto de Tiago que nós lemos, as provações então promovem o aumento da nossa fé, trazem perseverança, trazem maturidade espiritual e trazem integridade. Ele diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Então as provações promovem o crescimento da nossa fé. Analisa a experiência vivida por Abraão, irmãos. A Bíblia confere a Abraão o título de pai da fé. A sua fé esteve sobre o altar da provação. A gente grava na história de Abraão o momento da sua aprovação, mas às vezes a gente esquece de pensar que ele foi provado ao longo de toda a sua vida, desde o seu chamado, aliás, desde antes do seu chamado. O que mais marca a história de Abraão foi o momento em que Deus quis provar a sua fé e pediu que ele sacrificasse o seu próprio filho Isaque. Mas pense no início da vida de Abraão. Ele estava na casa do seu pai, vivendo em plena segurança, com uma vida financeira estabilizada. Só que ali ele estava sendo provado com relação à sua fé. A Bíblia diz que a terra do seu pai, terra de Ur, era uma terra de tremenda idolatria. E qual o crente que tem uma vida de intimidade com Deus como Abraão tinha e procurava crescer cada vez mais, consegue viver de uma certa forma tranquilo e feliz num ambiente de idolatria? Ali ele já estava sendo provado se ele seria capaz de deixar a zona de conforto em troca de um ambiente no qual ele pudesse ter e ver exclusivamente a glória de Deus, ou a glória sendo dada somente ao seu Deus, o Deus único e verdadeiro. E aí Deus o visita e dá a ele esse desafio. Mais uma vez ele é provado na sua fé. Ir para um lugar no qual ele nem ainda tinha ouvido falar. Ele foi provado quando ele foi chamado, e ele foi aprovado quando ele obedeceu. Provação também tem esse caráter didático e pedagógico na nossa vida, irmãos. É como um aluno que vai fazer uma prova na escola. Ele não só será avaliado, mas as avaliações, elas produzem também aprendizado. Então o crente, diante da provação, ele cresce. E foi assim com Abraão. Se você olhar em Hebreus 11, 8, que faz alusão e de uma certa forma traz uma explicação, uma interpretação bíblica daquilo que aconteceu com Abraão, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse nem para onde estava indo. Quem aqui aceitaria uma proposta dessa, irmãos? A Bíblia não fala quantas vezes Abraão orou para confirmar. E eu creio que se não fala, foi porque isso não aconteceu. Porque no caso de Gideão, a Bíblia fala que ele orou pedindo confirmação a Deus. Então estamos diante de uma situação de um homem que era tão fiel ao Senhor, que aceitou aquele desafio, e que foi aprovado diante daquela aprovação. Agora, ele foi posto à prova mais uma vez, e foi aprovado. Hebreus 11, 17 diz: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. E a gente sabe que só não aconteceu porque Deus não permitiu. O anjo do Senhor o segurou nas mãos, no seu braço, e não permitiu que ele, com o cutelo, sacrificasse o seu próprio filho, ofertando-o ao Senhor. A provação também produz transformações na nossa vida, porque quando a nossa fé é aprovada, ela cria em nós uma perseverança maior. Ela induz o cristão a continuar caminhando, mesmo quando as circunstâncias não são as mais favoráveis possíveis. Ela induz o cristão a continuar crendo em Deus e na sua palavra, mesmo quando ele não está discernindo a voz desse Deus. Mesmo quando a dor não passa, mesmo quando a doença prevalece, irmãos.
Isso às vezes acontece. Quando está desempregado, o emprego não vem. Pode ser uma provação. E o cristão precisa estar atento para ser aprovado, mesmo passando por essa aprovação. Jó, a Bíblia diz que em tudo ele foi aprovado, porque mesmo sendo provado da forma tão profunda como ele foi, em momento algum, ele abandonou a fé no seu Deus. As provações nos ajudam a construir um caráter aprovado, segundo o apóstolo Tiago nos ensina. E o que é ter um caráter aprovado, irmãos? É ter o caráter de Cristo. E uma das formas que nós temos para avaliar o nosso caráter é olharmos como nós estamos reagindo diante das situações que exercem sobre nós algum tipo de pressão. Há muito tempo atrás eu ouvi uma pessoa muito sábia dizer que se a gente quer conhecer alguém, a gente dá poder para ela. Mas isso eu já sabia. E depois ela falou, a segunda forma de você conhecer alguém é olhando para a maneira como ela vai reagir diante de uma situação de tensão e de pressão. Analise a sua própria vida. Tente se lembrar de algum momento em que você se viu assim, em meio a uma tensão, em meio a uma pressão. Veja se você reagiu segundo o fruto do Espírito, ou se você reagiu segundo a sua natureza carnal e pecaminosa. Como que você reagiu? E se você identificar alguma coisa na sua reação que não reflita o caráter de Deus, você precisa se submeter ao Senhor, uma dependência total, dizendo, Senhor, eu preciso melhorar nessa área da minha vida. Quantos casamentos, irmãos, estão fadados ao fracasso, por falta de caráter, na vida dos cônjuges? Eu não diria por falta de caráter exatamente, mas por deficiência no caráter. Não poderíamos analisar de uma forma geral o caráter, mas tem gente que é fraco no seu caráter, em alguma área da sua vida. E ele precisa se expor diante de Deus, porque exposto diante dos homens ele já está. E ele perde por conta disso. Talvez há quanto tempo você vem perdendo e perdendo e perdendo bênçãos de relacionamento com seus irmãos, relacionamento na sua família, relacionamento profissional. Eu acho lindo quando a palavra de Deus expõe alguns dos servos do Senhor. Eu falo a palavra de Deus expõe porque a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Eu fico pensando o que levou Paulo a falar, por exemplo, sobre o espinho na carne. Ele não identificou, mas ele falou, ele se abriu. Está lá em 2 Coríntios 12, versículo 7. E quando ele fala desse espinho na carne, que muitas pessoas especulam, pode ser uma enfermidade, pode ser um tipo de acusação, algo que vinha para esbofeteá-lo, confrontá-lo. Ele diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações, quer dizer, ele estava falando que ele teve uma grande experiência com Deus, ele estava vivendo momentos de grandes experiências com o Senhor. A gente sabe que Paulo foi um dos grandes homens de Deus para traduzir a doutrina do Evangelho, para fazer milagres, para explicar a palavra, e de repente ele se vê numa situação de tensão, uma situação de pressão. E ele diz, foi para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Em algumas versões bíblicas diz para me esbofetear. O sofrimento, enquanto provação, ele age como um verdadeiro instrumento da graça, para impedir duas coisas na vida do crente. Primeiro, para reduzir o orgulho na vida do crente que é soberbo, e reduzir a autossuficiência na vida do arrogante. E por que falo do crente soberbo e do crente arrogante? Tiago estava falando para os crentes, que estavam vivendo na dispersão. O apóstolo Paulo escreveu cartas aos cristãos, o apóstolo Pedro também. O Novo Testamento, quase na sua totalidade, foi escrito
para os cristãos, confrontando-os com os seus pecados. E nós precisamos aceitar esse confronto, porque sem confrontação não há reflexão, e sem reflexão não há transformação. Você está disposto a viver o querer e o realizar de Deus na sua vida? Esteja primeiramente disposto a se expor diante dele, aceitar o confronto, a discernir a vontade do Pai e a obedecê-lo. Amém? Agora, para vencer as provações, então, irmãos, o que é preciso? Segundo Tiago, é preciso ter algumas atitudes e alguns posicionamentos. Volta ao texto comigo, Tiago, capítulo 1, versículo 5 em diante. Ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá livremente, e de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Não pense. Interessante isso, né, irmãos? O crente, ele tem uma convicção de que ele vai receber de Deus as coisas que ele tem sentido necessidade e as coisas que ele tem pedido. O próprio Senhor Jesus nos motivou a fazer assim. Mas aqui, mais uma vez, a Bíblia vem nos expor a uma situação na qual aquilo que nós pedirmos a Deus não nos será concedido. E não nos será concedido não por aquilo que nós estamos pedindo, mas pelo estado, pela situação na qual nós estamos pedindo, pelo nosso estado interior no momento em que nós estamos pedindo. Por isso ele fala: não pense essa pessoa que o que ela pedir, ela vai receber. Normalmente, e aqui ele fala no versículo 8, essa pessoa tem a mente dividida, é uma pessoa instável em tudo o que faz. Então, para vencer as provações, nós precisamos ter sabedoria. E se não temos, e eu creio que ninguém aqui é sábio o suficiente, então, se há alguma coisa que nós temos que estar sempre pedindo a Deus, é sabedoria. Em segundo lugar, nós temos que pedir com fé e sem duvidar. Pedir é algo que nasce na vida do cristão a partir de um momento em que ele se coloca diante de Deus em oração. Petição tem tudo a ver com oração. Então aqui implicitamente está dizendo que para vencer a provação você precisa ser uma pessoa que tem vida de oração. Agora, sobre tentação, irmãos. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com as tentações da nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos enfrentar, e é nesse momento que nós temos que estar submissos a Deus, sermos humildes, nos colocarmos e nos expormos para o tratamento. Se nós olharmos para o exemplo de Sansão, um exemplo clássico de tentação, ele não resistiu às suas fraquezas sentimentais, ele não cuidava do seu coração. Eu acho lindo o livro de Provérbios, o livro de sabedoria, que diz: sobre tudo que você deve cuidar ou guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes de vida. Se você quer vencer as provações, não está aqui na carta de Tiago, mas está no livro de Provérbios, seja alguém que cuide do seu coração, e se puder, cuide do coração que te ama e do coração a quem você ama, e aí está a sua família em primeiro lugar. Porque às vezes não é contigo, mas acontecendo com alguém a quem você ama, com alguns dos seus, vai te atingir, sim ou não? E o inimigo sabe disso. E quando a gente fala de tentação, nós já conceituamos, pode vir de Satanás, nosso inimigo, como pode vir de dentro de nós. Então, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar de nós, da nossa vida, do nosso coração, da nossa maneira de enxergar as coisas. No caso de Sansão, eu creio que Satanás viu uma das brechas escancaradas no seu coração, e ele então usou disso, investiu nisso. Dalila entra na vida de Sansão como uma mulher sedutora para levá-lo
a plena e total destruição. Nesse processo ele desobedece a Deus por conta de uma mulher que enlouqueceu sua vida. Ele desobedece a Deus, ele quebra o seu voto de nazireu, e por conta disso o Espírito Santo se retira dele. Nós estamos falando de um caso que aconteceu no Antigo Testamento, e o fim de Sansão foi a derrota, sofrimento, vergonha e morte. Mas a Bíblia nos traz bons exemplos, irmãos, para nós nos inspirarmos. No mesmo Antigo Testamento nós encontramos o jovem Daniel. E a gente que estuda história bíblica sabe que Daniel venceu a cova dos leões, porque era um homem que orava. Uma das características marcantes na vida de Daniel era o homem que orava 3 vezes ao dia. E não se fala quanto tempo, mas se falam que eram momentos de qualidade que ele desenvolvia na presença do Eterno. Junto com Daniel, no mesmo livro de Daniel, nós vamos ver o exemplo de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tiveram que lidar com provações, e uma delas foi a mudança dos seus nomes, porque eram nomes atribuídos a divindades babilônicas. Mas pior do que isso, não obstante a isso, eles foram forçados a se ajoelhar e adorar uma estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha construído. E aí eles não aceitaram. Eu acho linda essa história, porque ela relata um momento exato da forma como eles se sentiram confrontados na sua fé e devolveram uma declaração de fé. Você abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 3, versículo 16, diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei dizendo: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. É linda essa experiência, irmãos, e quantas vezes nós fracassamos e não seguimos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Um exemplo de fé, um testemunho de alguém que foi provado e que foi aprovado pelo Senhor diante das suas provações. Agora, o que nós não podemos fazer quando nós estamos debaixo de provação ou até mesmo tentação? No versículo 7, Tiago diz: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Ele é alguém que tem a mente dividida, ele é alguém instável em tudo o que faz. Pense e reflita sobre essas duas perspectivas. O que pode estar levando você a ter a mente dividida ou o teu coração dobre? E o que pode estar fazendo com que você seja uma pessoa instável em tudo o que você faz? Porque certamente estas coisas têm dado origem à cessação das bênçãos de Deus sobre sua vida. Mas, no final desse texto, no versículo 12, Tiago diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém, irmãos? É maravilhoso a gente conhecer esse Deus que sabe que somos provados, que sabe que somos tentados, mas que cuida de nós. E mais do que isso, prepara um final feliz para a nossa vida, quando nós aceitamos passar pelas tentações ou provações, dependendo dEle, submissos a Ele, confiando nele e obedecendo a Ele. Que assim seja em nossas vidas, para que possamos ter finais felizes, como grandes homens e mulheres da palavra de Deus tiveram. Porque o mesmo Deus lá daquele tempo é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. E Ele se revela a nós com esse amor, com essa graça e com esse poder. Que o Senhor nos abençoe. Amém?